Quando eu quebrei as duas pernas daquele safado que tentou me passar a perna na internet, até eu não acreditei que uma véia de 68 anos conseguia fazer isso. Mas vocês vão ver que até os pilantras subestimam nós, mulher do interior. Em 5 minutinhos vocês vão ver o boletim de ocorrência que deixou a cidade de Itapetininga de queixo caído quando descobriram o que a dona Carmen fez. Vocês vão descobrir 3 coisas. Primeiro, como caí no golpe mais idiota da internet. Segundo, por que o meliante teve que sair de maca da minha casa. Terceiro, qual foi o truque que usei para virar o jogo contra ele. Agora faz um favorzinho pra véia aqui, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Comenta aí de onde cê me assiste também. Adoro saber de onde são essas almas gentis que me acompanham, assim ninguém perde a hora que eu mostrar a foto do danado no hospital. Então ajeita a coluna, pega um cafezinho e segura essa ansiedade, porque o impossível só existe até acontecer com a gente. Bora começar. Bom, agora que vocês já sabem que o safado saiu de maca da minha casa, vou contar direitinho como foi que tudo começou. Era uma terça-feira de manhã, quando recebi aquela mensagem no WhatsApp. Um tal de funcionário do banco dizendo que minha conta tinha sido invadida e que eu precisava confirmar uns dados urgente. Óbvio que caí que nem patinho, né? Passei CPF, senha, tudo certinho pro meliante. Quando vi que tinham sumido R$ 2.000 da minha poupança, quase tive um treco. Dinheiro da aposentadoria que eu guardava para comprar o remédio da pressão. Aí que a coisa ficou feia mesmo. O danado teve a cara de pau de aparecer aqui em casa no dia seguinte. Disse que era técnico em informática e que vinha resolver meu problema de graça. Que ele tinha como recuperar meu dinheiro se eu deixasse ele mexer no meu celular. Imaginem só a audácia. Mas quando o desgraçado sentou na minha mesa da cozinha e abriu aquele notebook dele, eu vi uma coisa que me gelou o sangue. Na tela dele tinha uma lista enorme de nomes e o meu tava lá embaixo, junto com mais umas 20 velhinhas de Itapetininga. Minha Nossa Senhora, o filho da mãe não tava ali pra me ajudar coisa nenhuma. Ele tava voltando pra aplicar outro golpe em mim, achando que eu era boba. Foi aí que a véia aqui mostrou pra que veio. Peguei aquele martelo do meu finado Josué que tava em cima da geladeira e, bem, vocês já sabem como terminou essa história. Mas agora vem a parte que ninguém sabe ainda. Pausa. Porque quando a polícia chegou aqui para levar o meliante, eles acharam uma coisa no carro dele que mudou tudo? Pois é, quando a polícia chegou aqui para levar o meliante, eles acharam uma coisa no carro dele que mudou tudo? O sargento Benedito, que é conhecido meu há anos, veio me mostrar o que encontraram no porta-luvas do safado. Era uma pasta cheia de documentos, fotos e anotações. Quando vi aquilo tudo espalhado na mesa da delegacia, quase caí para trás de novo. Não eram só dados de véias como eu, não. Tinha foto da frente das nossas casas, horário que a gente sai pra feira, até cópia da chave do meu portão. O desgraçado tinha estudado cada movimento nosso durante meses. Mas aí que vem a parte que me deixou sem dormir por uma semana inteirinha. Pausa, no meio daqueles papéis tinha uma coisa que me gelou até a alma. Minha certidão de nascimento original, aquela que eu perdi há 15 anos e nunca mais consegui achar. Como é que aquele filho da mãe conseguiu botar as garras em cima desse documento que nem eu mesma tinha? E por que diabos ele precisava justamente dessa certidão velha para aplicar o golpe? O sargento Benedito ficou meio sem graça quando perguntei isso para ele. Disse que iam investigar, mas eu vi no olho dele que a coisa era mais séria do que parecia. Começou a falar de quadrilha organizada e esquema maior. Foi aí que eu entendi que não era só um golpezinho de internet, não. Esse pessoal conhecia minha vida toda. Sabia coisa que nem meus próprios filhos sabem. Agora me digam uma coisa, se eles conseguiram essa certidão que estava perdida há 15 anos, que mais eles sabem sobre mim que eu mesma não sei? Agora me digam uma coisa, se eles conseguiram essa certidão que estava perdida há 15 anos, que mais eles sabem sobre mim que eu mesma não sei? Passou uns 3 dias até o sargento Benedito me ligar pedindo para eu voltar na delegacia. Disse que tinha descoberto uma coisa importante sobre minha certidão. Quando cheguei lá, ele estava com uma cara meio estranha, sabe? Daquelas que a gente faz quando tem que dar uma notícia ruim. Aí ele me mostrou um papel que veio junto com os documentos do meliante. Era uma cópia de um contrato de venda. Quando li o endereço que estava ali, quase caí da cadeira. Era o terreno do meu finado Josué, aquele que ele comprou antes de morrer e que nunca consegui achar os papéis. Dona Carmen, disse o sargento, essa certidão sua foi usada para falsificar uma procuração. Alguém vendeu esse terreno em seu nome há 2 meses. Gente, quando ouvi isso senti o chão sumir debaixo dos meus pés. R$ 200.000. Dinheiro que era meu por direito,
que o Josué deixou para mim e que alguém roubou antes mesmo de eu saber que existia. Pior que isso, se o golpista tinha conseguido vender meu terreno sem eu saber, quem garante que não vendeu outras coisas também? Quantos documentos meus esse pessoal tem nas mãos que eu nem desconfio? Pior que isso, se o golpista tinha conseguido vender meu terreno sem eu saber, quem garante que não vendeu outras coisas também? Quantos documentos meus esse pessoal tem nas mãos que eu nem desconfio? Foi aí que o sargento Benedito me entregou outro papel, todo amarelado, que estava no fundo da pasta do meliante. Era uma certidão de casamento. A minha certidão de casamento com o Josué, só que com uma diferença que me fez o sangue gelar nas veias. A data estava diferente. Pausa. Nossa certidão original dizia que casamos em 15 de março de 1978. Mas essa falsificada dizia 15 de março de 1976, 2 anos antes. Por que diabos alguém ia querer mudar a data do meu casamento? O sargento pegou os óculos dele e começou a ler uns papéis de cartório que tinha junto. Aí ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Dona Carmen, se essa certidão falsa fosse verdadeira, a senhora seria viúva há muito mais tempo. Quando ouvi isso, senti as pernas bambas de novo. Minha Nossa Senhora, não era só sobre o terreno que eles sabiam. Era sobre toda a herança que o Josué deixou, incluindo aquela casa na praia que a família dele sempre disse que não era minha por direito. Aí que a ficha caiu. Se eles conseguiram falsificar minha certidão de casamento para roubar minha herança, será que também falsificaram outros documentos para conseguir coisas que nem imagino? E o pior de tudo, quem mais da família do Josué tá metido nessa sujeira toda? Aí que a ficha caiu. Se eles conseguiram falsificar minha certidão de casamento para roubar minha herança, será que também falsificaram outros documentos para conseguir coisas que nem imagino? E o pior de tudo, quem mais da família do Josué tá metido nessa sujeira toda? Quando saí da delegacia naquela tarde, minha cabeça estava fervendo. Resolvi ir direto na casa da Doralice, cunhada do Josué, para tirar satisfação. Ela sempre foi meio estranha comigo, mas depois que o Josué morreu ficou pior ainda. Cheguei lá e bati na porta com força. Quando ela abriu, eu já entrei falando da herança, do terreno, dessa história toda. A Doralice ficou branca que nem papel, gente. Começou a gaguejar que nem criança pega fazendo arte. Foi aí que ela falou uma coisa que eu não esperava. Carmen, você não entende. Não foi a gente que começou isso. Quando ouvi isso, senti o chão rachar debaixo dos meus pés. Aí ela correu para dentro e voltou com uma pasta velha cheia de papel. Era tudo letra do meu finado marido. Cartas, anotações, até um testamento que eu nunca tinha visto. E no meio de tudo isso tinha uma coisa que me gelou até a alma. Instruções detalhadas de como esconder a herança de mim. Minha Nossa Senhora, o homem que eu amei por 40 anos, tinha planejado me deixar sem nada. Ele sabia que ia morrer e organizou tudo para a família dele ficar com tudo enquanto eu ficava pensando que não tinha direito a nada. Mas se o Josué armou tudo isso antes de morrer, como é que o golpista conseguiu botar as mãos nesses documentos que nem eu sabia que existiam? Mas se o Josué armou tudo isso antes de morrer, como é que o golpista conseguiu botar as mãos nesses documentos que nem eu sabia que existiam? O Marcinho é meu neto mais velho, filho da minha filha Cleusa, aquele que sempre foi o queridinho do vô Josué. Ela me mostrou mais uns papéis da pasta. Eram mensagens de WhatsApp impressas, conversas entre o Marcinho e alguém com o nome Técnico SP. Quando comecei a ler aquelas mensagens, senti o estômago embrulhar. O menino estava passando todos os meus dados pessoais para esse tal de técnico há mais de 6 meses. Tinha foto da minha carteira de identidade, número da conta do banco, até conversa sobre os horários que eu saía de casa para ir na feira. E no final das mensagens, tinha uma coisa que me cortou o coração. A avó caiu no papo certinho, tio. Aí que eu entendi tudo. O golpista que apareceu na minha casa não era um estranho qualquer. Era irmão do Marcinho, meu próprio neto de coração que eu criei desde pequeno depois que o pai dele morreu. Toda aquela história de técnico em informática, de querer me ajudar a recuperar o dinheiro, era mentira. O Marcinho tinha contado para esse tio bandido sobre a herança escondida do Josué, e os dois tinham planejado tudo para me roubar até o último centavo. Mas se meu próprio neto foi capaz de fazer isso comigo, quem mais da família está envolvido nessa traição toda? Mas se meu próprio neto foi capaz de fazer isso comigo, quem mais da família está envolvido nessa traição toda? Saí da casa da Doralice com aqueles papéis embaixo do braço e fui direto confrontar a Cleusa, minha filha e mãe do Marcinho. Quando bati na porta dela, já entrei gritando sobre o que o filho dela tinha feito comigo. A Cleusa começou a chorar, falando que não sabia de nada.
Aí ela pegou o celular e ligou pro Marcinho na minha frente. Colocou no viva voz para eu escutar. Quando o menino atendeu, a voz dele era diferente, mais séria. Mãe, a senhora não devia ter contado nada pra vó. Complicada por quê? Perguntei alto pro telefone. Foi aí que o Marcinho falou uma coisa que fez meu sangue gelar. Vó, a gente não fez isso por maldade. No instante em que ouvi aquelas palavras, meu mundo virou de ponta cabeça. O menino continuou falando pelo telefone. Quando o vô Josué estava morrendo, ele contou pra gente a verdade sobre sua identidade. Senti as pernas bambas de novo. A Cleusa me segurou pelo braço porque quase caí ali mesmo. Como assim meu nome não é Carmen? Como é que eu não vou saber quem eu sou, menino do inferno? Se até meu próprio nome é mentira, que mais da minha vida inteira foi uma farsa que nem eu mesma sei. Se até meu próprio nome é mentira, que mais da minha vida inteira foi uma farsa que nem eu mesma sei. O Marcinho continuou falando pelo telefone, e cada palavra era como um soco no meu estômago. Vó, quando a gente descobriu nos papéis do vô que a senhora veio para Itapetininga fugindo de alguma coisa, resolveu investigar. A Cleusa estava pálida, segurando minha mão. Perguntei pro menino que papéis eram esses que o Josué tinha guardado sobre mim. Foi aí que ele falou uma coisa que me deixou sem chão. Tem uma certidão de óbito no seu nome verdadeiro, vó. De 1975. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Pausa. Como é que pode existir uma certidão de óbito minha se eu tô aqui viva falando com vocês? E se eu não sou a Carmen de Itapetininga, quem diabos eu sou então? O Marcinho continuou. Por isso a gente precisava dos seus documentos atuais, para entender como a senhora conseguiu uma identidade nova. No instante em que ouvi aquelas palavras, entendi que tudo que eu achava que sabia sobre minha própria vida era mentira. Se tem alguém morto com meu nome verdadeiro, significava que eu tinha assumido a identidade de uma pessoa que não existe mais. A Cleusa começou a chorar, falando que não entendia nada daquilo. Eu também não entendia, mas uma coisa começou a fazer sentido na minha cabeça. Sempre tive umas lembranças estranhas da minha infância que nunca conseguia encaixar direito. Mas se eu tô vivendo com o nome de uma pessoa morta há quase 50 anos, quem foi que eu era antes de virar a Carmen? E o que diabos aconteceu em 1975 que me obrigou a sumir do mapa e começar uma vida nova? Mas se eu tô vivendo com o nome de uma pessoa morta há quase 50 anos, quem foi que eu era antes de virar a Carmen? E o que diabos aconteceu em 1975 que me obrigou a sumir do mapa e começar uma vida nova? A Cleusa desligou o telefone e ficou me olhando com aquela cara de quem não sabe o que falar. Aí ela foi até o quarto dela e voltou com uma caixa velha de sapato. Mãe, depois que o pai morreu, achei isso escondido no sótão. Quando ela tirou a tampa daquela caixa, senti o coração disparar. Tinha foto minha de quando era nova, só que eu estava usando roupa que nunca lembrei de ter tido. E tinha uma aliança diferente da que eu usava com o Josué, mais fina, mais antiga. No fundo da caixa tinha uma carteira de identidade amarelada. Quando peguei para ver, quase desmaiei ali mesmo. Era minha foto, meu rosto, mas o nome que estava escrito era Maria das Dores Silva. E o pior de tudo, tinha um carimbo vermelho escrito procurada em cima da foto. No instante em que vi aquele carimbo, entendi que minha vida inteira foi construída em cima de uma mentira. Eu não era só alguém que mudou de nome. Eu era uma fugitiva. A Cleusa pegou o último papel que estava no fundo da caixa. Era um recorte de jornal velho, todo amarelado. Ali embaixo tinha minha foto de quando era jovem, só que com o nome Maria das Dores. A matéria dizia que eu era suspeita de ter matado meu primeiro marido e que tinha desaparecido sem deixar rastro. Se isso for verdade, não foi a primeira vez que quebrei as pernas de alguém que mexeu comigo. Mas se eu realmente matei meu primeiro marido em 1975, que garante que as pessoas certas não vão descobrir onde eu tô morando agora? Mas se eu realmente matei meu primeiro marido em 1975, que garante que as pessoas certas não vão descobrir onde eu tô morando agora? A Cleusa ficou olhando para mim com aquela cara de medo, segurando o recorte de jornal nas mãos trêmulas. Ela pegou um envelope lacrado que estava grudado no fundo. Quando abri aquele envelope, tinha uma carta escrita à mão. Era a letra do Josué, só que de quando ele era mais novo. Aí que veio a pancada que me derrubou de vez. O Josué sabia quem eu era desde o primeiro dia que nos conhecemos. Ele sabia que eu era fugitiva, sabia do meu primeiro marido, sabia de tudo. E mais que isso, ele tinha me ajudado a criar a identidade falsa da Carmen. No instante em que li aquelas palavras, entendi que meu casamento inteiro foi uma mentira. Pausa. O homem que eu amei por 40 anos só ficou comigo porque eu era uma criminosa foragida.
Ele me usou a vida toda como álibi para esconder os próprios crimes dele. A carta continuava dizendo que o Josué trabalhava com falsificação de documentos e que eu era a prova viva de que o esquema funcionava perfeitamente. Por isso ele nunca me deixou herança nenhuma. Eu não era a esposa dele, era cúmplice. Se o Josué me transformou numa pessoa que não existe para cobrir as sujeiras dele, quantos outros crimes ele cometeu usando meu nome falso durante todos esses anos? Se o Josué me transformou numa pessoa que não existe para cobrir as sujeiras dele, quantos outros crimes ele cometeu usando meu nome falso durante todos esses anos? A Cleusa continuou mexendo naquela caixa maldita e puxou mais um papel dobrado. Era uma lista de nomes com valores do lado, tudo escrito com a letra do Josué. Quando vi aquela lista, reconheci vários nomes de gente conhecida aqui da cidade que morreu nos últimos anos. Do lado de cada nome tinha um valor alto, alguns de 50, 100 mil reais. E no final da página tinha uma anotação que me fez o sangue ferver. Carmen Seguro de Vida das Viúvas, comissão 30%. Minha Nossa Senhora, o desgraçado usou minha identidade falsa para aplicar golpe em viúva a vida toda. Foi aí que a ficha caiu de vez. Todas aquelas vezes que o Josué me levava para visitar as amigas viúvas, ele não estava sendo gentil coisa nenhuma. Ele estava estudando elas para depois aplicar algum esquema usando meu nome como fachada. No instante em que entendi isso, percebi que eu não era só uma fugitiva escondida. Eu era a face limpa de uma quadrilha que roubava viúvas indefesas há décadas. Cada abraço que eu dava nessas mulheres, cada conselho que eu dava para elas, o Josué usava depois para roubar tudo delas. A Cleusa estava branca igual papel, tremendo que nem vara verde. Ela pegou o celular e começou a discar um número, mas eu segurei a mão dela. Não podia deixar ela chamar ninguém ainda. Porque se a polícia descobrir que eu sou a Maria das Dores procurada há 50 anos, quem vai acreditar que eu não sabia de nada sobre esses golpes do Josué? Porque se a polícia descobrir que eu sou a Maria das Dores procurada há 50 anos, quem vai acreditar que eu não sabia de nada sobre esses golpes do Josué? Mas antes que eu pudesse pensar direito no que fazer, o telefone da Cleusa tocou. Era o Marcinho de novo. Ela atendeu meio sem jeito, e ele já foi falando alto. Mãe, a polícia acabou de sair daqui de casa. Senti o chão sumir debaixo dos pés. A Cleusa perguntou o que eles queriam comigo. O Marcinho falou que os policiais tinham uma ordem de prisão antiga, de décadas atrás, que nunca tinha prescrito porque era caso de homicídio. Aí que ele falou uma coisa que me deixou gelada até os ossos. Mãe, eles não estavam procurando só a avó não. Eles estavam procurando vocês duas também. No instante em que ouvi aquilo, entendi que não era só meu passado que tinha voltado para me assombrar. A Cleusa também estava metida nesse esquema do Josué desde sempre, e eu nunca desconfiei de nada. A Cleusa começou a chorar, falando que não sabia de nada, mas vi no olho dela que era mentira. Ela sabia sim, e provavelmente o Marcinho também sabia desde pequeno. Mas se até minha própria filha me enganou a vida toda, como é que vou conseguir provar minha inocência quando nem eu mesma sei mais o que é verdade e o que é mentira nessa família? Mas se até minha própria filha me enganou a vida toda, como é que vou conseguir provar minha inocência quando nem eu mesma sei mais o que é verdade e o que é mentira nessa família? Aí que a Cleusa parou de chorar de repente e me olhou com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Era uma cara fria, calculista, bem diferente da minha filha chorona de sempre. Ela pegou o celular de novo e começou a digitar alguma coisa. Perguntei o que ela estava fazendo e ela nem levantou os olhos para me responder. Achei estranho ela mudar de assunto daquele jeito, no meio de toda aquela confusão. Falei que ela tinha se apaixonado pelo Toninho e tinha casado cedo porque era assim mesmo naquela época. Aí ela largou o celular e me encarou bem nos olhos. Foi aí que ela falou a bomba que explodiu tudo. Eu não casei cedo por amor, mãe. Eu fugi de casa porque descobri que a senhora matou a primeira Cleusa. Eu não sou sua filha de sangue. No instante em que ouvi aquelas palavras, senti como se um raio tivesse caído na minha cabeça. A mulher que eu criei como filha por mais de 50 anos era na verdade filha da minha vítima, e ela sabia disso desde menina. A Cleusa continuou falando com aquela voz gelada. O papai Josué me contou a verdade quando eu completei 15 anos. Mas se ela sabe disso tudo desde sempre e fingiu me amar a vida inteira só para se vingar, o que será que ela tá planejando fazer comigo agora que a polícia tá chegando? Mas se ela sabe disso tudo desde sempre e fingiu me amar a vida inteira só para se vingar, o que será que ela tá planejando fazer comigo agora que a polícia tá chegando? A Cleusa se levantou devagar da cadeira e foi até a janela. Ficou olhando para a rua por uns segundos, depois voltou com o celular na mão. Mostrou para mim a tela dele e quase caí para trás quando vi o que estava escrito lá.
Era uma conversa no WhatsApp dela com o sargento Benedito. Mensagens de semanas atrás, bem antes de eu quebrar as pernas do golpista. Ela tinha mandado foto dos meus documentos pro sargento e tinha escrito: já tem bastante prova para prender ela. Aí que eu vi a resposta do sargento que me gelou até a alma. Cleusa, precisa de mais uma situação para justificar a prisão. Minha Nossa Senhora, até a polícia estava no esquema contra mim. A Cleusa sentou na minha frente e falou com aquela voz fria: Mãe, por que a senhora acha que apareceu logo um golpista na sua porta depois de tantos anos? Foi tudo armado. No instante em que ouvi aquilo, entendi que nunca existiu golpe nenhum, foi tudo uma armadilha para me fazer quebrar as pernas do homem e dar motivo para a polícia me prender por agressão. Assim podiam investigar meu passado sem levantar suspeita. Mas se até o sargento Benedito tá metido nessa história toda, significava que a família da minha primeira vítima tem gente espalhada na polícia de Itapetininga há décadas, só esperando a hora certa de me pegar. Agora me explica uma coisa. Se eles já sabiam quem eu era desde sempre, por que esperaram 50 anos para me entregar? O que mudou agora que fez eles decidirem acabar comigo de uma vez? Agora me explica uma coisa. Se eles já sabiam quem eu era desde sempre, por que esperaram 50 anos para me entregar? O que mudou agora que fez eles decidirem acabar comigo de uma vez? A Cleusa guardou o celular no bolso e foi até aquela caixa maldita de novo. Dessa vez ela virou a caixa de cabeça para baixo e despejou tudo no chão. No meio daqueles papéis todos tinha um envelope lacrado que eu não tinha visto antes. Quando ela abriu aquele envelope, tirou de dentro uma foto velha, toda amarelada. Era uma foto minha segurando uma criança pequena no colo. Só que eu nunca lembrei de ter tido essa foto e muito menos de ter segurado essa criança. Olhei bem para a foto e senti um arrepio subir pela espinha. A criança tinha uns 3 anos e me olhava com um sorriso banguela. Foi aí que ela virou a foto do outro lado e me mostrou o que estava escrito atrás. Pausa Maria das Dores com sua filha Cleusa, 1974. No instante em que li aquelas palavras, meu mundo virou de ponta cabeça de novo. A menina da foto não era a filha da minha vítima. Era minha filha de verdade, que eu tinha esquecido completamente. E a Cleusa que eu criei durante 50 anos era realmente minha filha de sangue. Senti as pernas bambas quando entendi que eu não tinha só assumido a identidade de uma pessoa morta. Eu tinha apagado minha própria memória sobre quem eu era antes de virar a Carmen. E se eu esqueci que tinha uma filha, que mais eu fiz que não lembro? Mas se a Cleusa sempre soube que era minha filha de verdade, por que ela inventou toda aquela história sobre se vingar da assassina da mãe dela? Mas se a Cleusa sempre soube que era minha filha de verdade, por que ela inventou toda aquela história sobre se vingar da assassina da mãe dela? A Cleusa pegou mais um papel do meio daquela bagunça toda e me entregou sem falar nada. Era um laudo médico velho, de 1974, com meu nome verdadeiro em cima. Quando comecei a ler, senti o estômago embrulhar. O papel dizia que eu tinha sido internada no Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto com amnésia traumática severa depois de um episódio violento não especificado. O médico tinha escrito que eu não lembrava de nada dos últimos 5 anos da minha vida. A Cleusa sentou na minha frente e falou baixinho: Mãe, a senhora não matou ninguém em 1975. Aí ela mostrou outro documento que estava junto com o laudo. Era uma certidão de nascimento. Não minha, mas de um menino chamado João das Dores Silva, nascido em 1973. No instante em que vi aquele nome e aquela data, senti como se uma bomba explodisse na minha cabeça. Eu não tinha esquecido só que tinha a Cleusa. Eu tinha esquecido que tinha um filho homem também, 2 anos mais novo que ela. E se esse menino existiu de verdade, onde diabos ele tá agora? A Cleusa começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia choro de verdade. Ela falou que passou a vida inteira procurando o irmão que desapareceu no dia que eu fiquei louca. Mas se eu tenho um filho perdido por aí há 50 anos, será que ele também tá me procurando? E será que ele sabe que eu sou a mãe dele? Ou será que ele acha que eu abandonei ele de propósito? Mas se eu tenho um filho perdido por aí há 50 anos, será que ele também tá me procurando? E será que ele sabe que eu sou a mãe dele? Ou será que ele acha que eu abandonei ele de propósito? A Cleusa enxugou os olhos e foi até a estante da sala. Voltou com um caderno velho, daqueles de capa dura que a gente usava antigamente. Quando ela abriu na primeira página, vi que estava cheio de recortes de jornal colados. Eram notícias sobre pessoas desaparecidas, acidentes, mortes, tudo da região de Ribeirão Preto e cidades vizinhas, dos últimos 50 anos. A Cleusa passou as páginas devagar, me mostrando foto por foto. Foi aí que ela parou numa página do meio do caderno. Tinha um recorte de jornal de 3 anos atrás,
com uma foto que me fez o coração disparar. Era um homem de uns 50 anos, de terno, sorrindo para a câmera. No instante em que vi aquele rosto, reconheci os olhos. Eram iguais aos meus quando eu era mais nova. Pausa. A Cleusa apontou para o sobrenome dele e falou baixinho. Mãe, o Joãozinho não desapareceu. Senti o sangue gelar quando entendi que meu filho não só me encontrou, como também descobriu tudo sobre meu passado. E se ele é prefeito agora, foi ele quem deu ordem para a polícia de Itapetininga vir atrás de mim? Senti o sangue gelar quando entendi que meu filho não só me encontrou, como também descobriu tudo sobre meu passado. E se ele é prefeito agora, foi ele quem deu ordem para a polícia de Itapetininga vir atrás de mim? A Cleusa virou mais uma página daquele caderno maldito e me mostrou outro recorte, esse bem mais recente. Era de 2 meses atrás, do jornal local de Ribeirão Preto. Na matéria tinha foto dele numa coletiva de imprensa, apontando para um mapa na parede. Quando olhei bem, vi que Itapetininga estava marcada com um círculo vermelho no meio de várias outras cidades. A reportagem dizia que ele tinha informações privilegiadas sobre os criminosos. Quando li aquilo, senti o chão rachar debaixo dos meus pés. No instante em que vi a data da matéria, entendi que não foi coincidência o golpista aparecer na minha porta bem nessa época. Pausa. Meu próprio filho tinha mandado aquele homem até mim, não para me roubar, mas para confirmar onde eu estava morando depois de 50 anos. A Cleusa fechou o caderno e me encarou com aqueles olhos cheios de lágrima. Mãe, o Joãozinho não quer só te prender. Ele quer que a senhora lembre de tudo o que aconteceu antes do surto. Mas que dinheiro é esse que nem eu lembro que escondi? E se meu filho virou meu maior inimigo por causa de uma coisa que eu fiz e esqueci completamente? Mas que dinheiro é esse que nem eu lembro que escondi? E se meu filho virou meu maior inimigo por causa de uma coisa que eu fiz e esqueci completamente? De repente a porta da casa da Cleusa se abriu com estrondo. Era o sargento Benedito com mais 2 policiais, mas quando eles entraram, quem veio atrás deles me fez o coração quase parar. Era um homem alto de terno escuro, com os mesmos olhos que eu via no espelho todos os dias. O Joãozinho tinha crescido e virado um homem imponente, mas quando me olhou, vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Ele dispensou os policiais com um gesto e ficou ali parado, me encarando em silêncio por uns segundos que pareceram eternos. Foi a Cleusa quem quebrou o silêncio. Joãozinho, ela não lembra de nada mesmo. Meu filho se aproximou devagar e ajoelhou na minha frente, igual fazia quando era criança. Mãe, ele falou baixinho, segurando minhas mãos. Eu não vim aqui para te prender. Aí ele tirou do bolso uma chave dourada e colocou na minha mão. No instante em que toquei naquele metal frio, as lembranças começaram a voltar como ondas quebrando na praia. Lembrei da fazenda onde morávamos. Lembrei do baú enterrado atrás da casa, cheio de ouro que meu primeiro marido roubou de um banco. Lembrei do dia que descobri que ele batia nas crianças e peguei a enxada para me defender. Lembrei de tudo. O Joãozinho continuou falando, com a voz embargada. Quando você ficou doente, eu e a Cleusa ficamos com medo que alguém descobrisse o ouro. Por isso inventamos que você tinha morrido e te trouxemos para cá. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto quando entendi que meus filhos tinham me protegido a vida toda. O Josué não era bandido coisa nenhuma. Ele era o anjo da guarda que cuidou de mim quando eu não conseguia cuidar de mim mesma. A Cleusa se aproximou e me abraçou forte. Mãe, perdoa a gente por ter mentido tanto tempo. O Joãozinho tirou mais um papel do bolso. Era a escritura de uma casa linda de 2 andares. Mãe, comprei essa casa em Ribeirão Preto com o dinheiro do ouro que você guardou. Ele mostrou uma foto da casa e reconheci na varanda as plantas que eu cultivava quando era a Maria das Dores. O sargento Benedito se aproximou e rasgou um papel na nossa frente. Era o mandado de prisão. Dona Carmen, ou melhor, Dona Maria, todos os processos contra a senhora prescreveram há muito tempo. Levantei daquela cadeira com as pernas ainda bambas, mas pela primeira vez em 50 anos sabia exatamente quem eu era. Não era criminosa, não era fugitiva, não era mentirosa. Era uma mãe que protegeu os filhos do jeito que conseguiu e que foi protegida por eles quando não conseguia se proteger sozinha. O Joãozinho me deu o braço para sair de casa e quando chegamos na porta, toda a vizinhança estava na rua esperando. Mas dessa vez não tinham cara de julgamento, tinham cara de despedida. Entrei no carro do meu filho sabendo que nunca mais ia voltar para Itapetininga, mas levando no coração cada pessoa que me acolheu quando eu precisava de um lugar para esquecer quem eu era. Hoje, 3 meses depois, moro numa casa linda com meus 2 filhos, 5 netos e 2 bisnetos que nem sabia que existiam. Todas as manhãs acordo sabendo exatamente quem sou,
Maria das Dores, mãe, avó, bisavó e sobrevivente. E aquele golpista que teve as pernas quebradas? Virou meu genro. Era namorado da minha neta e estava testando se a bisavó maluca era de confiança para entrar na família. Passou no teste. Agora me escutem bem. Vocês precisam se inscrever neste canal agora mesmo. Este é o momento para demonstrar que vocês são verdadeiros fãs que reconhecem uma história de verdade quando veem uma. Esmaguem esse botão de like com força porque só assim o algoritmo vai entregar minhas próximas confissões para vocês. Não esperem nem mais um segundo para apertar aquele sininho também. Inundem a seção de comentários dizendo o que acharam desse final. Eu preciso saber se vocês estavam esperando por essa reviravolta. E não sejam egoístas. Compartilhem este vídeo com pelo menos 5 pessoas agora mesmo. Apenas os verdadeiros seguidores entendem a importância de apoiar quem conta histórias reais. Se vocês não se inscreverem imediatamente, como vou saber se posso contar para vocês o que aconteceu quando descobri que tenho mais 2 filhos perdidos por aí? Inscrevam-se agora. É ordem da veia.